Olá, jovens! Sejam muito bem-vindos mais uma vez a este canal. Sou Benito Ribeiro, sou terapeuta, professor e escritor, e aqui é onde a gente traz um pouquinho de assuntos para olhar para o nosso desenvolvimento como pessoa. Nesse conteúdo de hoje, eu queria trazer algumas observações que eu venho fazendo internamente, e aí queria trazer para vocês também essa reflexão. Eu tenho estudado recentemente bastante sobre criança, principalmente por ter uma criança aqui dentro de casa. Eu comecei a perceber o quanto que ter uma criança dentro de casa, além dos trabalhos convencionais que a gente já percebe, ela também traz para a gente uma demanda de um trabalho interno muito importante para que a gente consiga lidar com aquele ser. E nessa busca desse trabalho interno para conseguir lidar com aquele ser, eu comecei a estudar bastante sobre a tal da criança interior, que é essa criança que a gente tem dentro da gente, que é a gente, e que exerce uma certa influência sobre nós ainda como adultos, seja ela para o lado bom, da nossa criança luz, ou seja ela do lado sombra, da nossa criança que está lá dentro ferida. Hoje eu chego a uma conclusão muito importante, que era isso que eu queria trazer para vocês de importância, para vocês perceberem. Quando a gente vai educar, tratar uma criança, é impossível que a gente consiga fazer isso bem sem que antes a gente trabalhe internamente como estão as nossas próprias memórias como criança. Porque o que acontece? Quando a gente não tratar essas memórias da nossa criança interior, elas vão interferir em todos os aspectos da nossa vida, né? Em todas as relações que a gente for viver. Mas quando eu olho para a relação entre nós adultos, pais ou cuidadores, com uma criança, eu vejo o quanto isso se torna mais gritante. Mas o que acontece? Enquanto a gente não olha para essas feridas internas dessa criança que a gente foi e que se mantém aqui dentro, tanta coisa guardada, a gente acaba sofrendo tanta influência dela nas construções de relações que a gente tem uma tendência muito forte a se defender demais diante do outro, a passar para frente a dor que a gente viveu antes de crescer. E aí acaba tornando disfuncional o crescimento das relações. Quando a gente tem uma criança, um padrão que eu vejo nas pessoas que eu atendo é o seguinte: elas olham para a sua criança interior, olham assim, né? Não diretamente dentro de um trabalho, mas elas se lembram do que sofreram quando crianças, e aí, diante desse sofrimento que tiveram como crianças, elas se revoltam com as dores que percebem nessa criança, e aí nessa revolta com as dores que essa criança sofreu, tem um impulsionamento a fazer as coisas diferente para que os seus filhos ou as crianças perto não sofram essa dor, mas não conseguem fazer dessa forma do tanto que as suas próprias dores não estão trabalhadas. Não é só a gente querer fazer diferente, querer fazer melhor, querer diminuir as dores, que a gente vai efetivamente conseguir diminuir essas dores. A gente consegue diminuir a quantidade de dores que a gente passa para frente quando a gente aprende a trabalhar essas dores que existem dentro da gente. Sem a gente fazer esse trabalho do que as minhas dores ainda estão impactando o meu modo de ser, vai ficar difícil para a gente melhorar este contexto para que as próximas gerações tenham um desenvolvimento emocional melhor do que aquele que nós tivemos. Não pense que na revolta por aquilo que foi a sua construção emocional, isso vai te possibilitar fazer melhor com os seus filhos. Na verdade, se você ficar nessa revolta, provavelmente isso vai piorar. Você vai acabar metendo os pés pelas mãos sem perceber, achando que está aí abalando, fazendo certo, mas hora ou outra você vai perceber que não foi bem assim. Trabalhe essas questões, trabalhe essa dor que você carrega aí dentro, que é o trabalho dessa dor que abre o caminho para uma vida diferente, para uma vida onde você tem mais consciência
de toda a influência dessa criança sombra dentro de você, para que você consiga acolher essa criança e não deixar que ela tome conta do seu inconsciente e tome as decisões diante da vida. Tá certo? Espero que tenham compreendido e espero vocês no próximo vídeo. Já fui.